reconhece como o Rei do Universo. Estamos aqui para cantar cantigas, para adorar Teu nome, para celebrar a Tua palavra no nosso meio, Pai. E ficar com cada um aqui nesse instante, aceita o nosso louvor, a nossa adoração e conduz as nossas mentes na reflexão dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Perdão, a paz.
Ouve, Senhor, o coração de cada um aqui, neste momento de adoração, de reconhecimento da tua grandeza. Passei no nosso meio, Senhor Deus, fala conosco nessa noite. Te louvamos muito, Pai, porque temos a certeza dessa presença. Porque essa presença não é apenas uma teoria, não é apenas uma hipótese religiosa, mas ela é verificada de verdade na nossa vida a cada instante. Por isso te louvamos, Senhor, porque reconhecemos esta presença. E queremos estar aqui junto com outros irmãos também, celebrando a tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Joel? Mas muito mais pelo C.S. Lewis, apaixonada pelo nosso Jesus, que era a paixão do C.S. Lewis.
exatas, mas ele diz mais ou menos assim: a verdade, até da boca de um não cristão, é verdade de Deus, e se a negarmos, negamos a Deus e entristecemos o Espírito. Então, uma coisa que meus pais estão aqui, que eu aprendo desde pequena, estão me honrando com a presença deles, que eu aprendo desde pequena é de apreciar a boa literatura, a literatura mundial, aquela literatura clássica que foi trazida a nós e pelos anos, pelos séculos, e que é um patrimônio cultural comum da humanidade. E quando eu falo clássicos, eu falo dos contos de fada, eu falo dos mitos, eu falo de todos os autores que se eternizaram de alguma forma na nossa literatura. E eu falo também, portanto, de Monteiro Lobato, que foi uma figura, um clássico, que se consagrou na literatura brasileira, mas também tem alguma importância fora do Brasil. E eu vou rapidamente citar alguns dados sobre a vida dele, pode ir passando rapidamente. Ele nasceu em 1882, ingressa na Faculdade de Direito em São Paulo, formado, ele vai a Taubaté e vence um concurso de contos, que é publicado num jornal local, e assume a promotoria de Areias. Na verdade, ele sempre gostava de escrever, mas para agradar o pai e a mãe, fez o direito e foi promotor. Só que a cidade era uma cidade literalmente morta, e que inspirou um livro que depois ele vai publicar, Cidades Mortas. Então ele foi muito infeliz naquela cidade, porque nada acontecia e ele era um homem de acontecimentos, de realizações. Aí vocês veem a sobrancelha dele, que é muito proeminente, né? Cruz assim. E, enfim, o que mais que é importante na vida dele? Ele casa-se com a Maria Pureza em 1908, associa-se a um negócio de estradas de ferro. Então ele era um cara extremamente versátil, que tinha vários interesses. Era uma fazenda, então ele vai ser um homem de negócios do agronegócio. E nessa fazenda ele trabalha com modernização, ele moderniza a lavoura, a criação. Nessa época ele cria a figura do Jeca Tatu, né? Que é aquele caboclo que foi muito criticado, né? Porque o Monteiro Lobato fez uma caricatura enorme dele, retratando ele como um preguiçoso, um beberrão, um cara que praticamente não servia para nada, tanto que no final ele retoma a figura do Jeca Tatu e cria o tal do Zé Brasil, que já é um cara que segue a medicina, que se dedica ao biotônico Fontoura, que virou, o Jeca Tatu virou garoto propaganda do biotônico Fontoura. Enfim, ele foi mudando um pouquinho as suas perspectivas preconceituosas do homem do campo. Mas ele fazia críticas também às queimadas que eram feitas no campo. Ele já na época tinha uma consciência muito grande ecológica e de como as queimadas esgotavam realmente as riquezas do solo. Depois, em 1914, ele publica um artigo Velha Praça, e no mesmo jornal publica Urupês, que depois vai virar um livro. Na Vila Buquira envolve-se em política, então ele era um homem das letras, um homem de negócios e um homem voltado para a política. Cria uma revista, ele era um jornalista, ali você vê o Jeca Tatu e o biotônico Fontoura. E mais dados. Então ele vende a fazenda dizem que foi inspiração do sítio, então ele já é um jovem, né? Compra a revista do Brasil, publica um retumbante sucesso o livro Urupês, funda a editora Monteiro Lobato e Companhia, publica o título O Problema Vital, um conjunto de artigos
privilégio de rata de biblioteca que sou, fui fazer as minhas pesquisas sobre Monteiro Lobato na biblioteca que é tombada pelo patrimônio público da Universidade Mackenzie. E lá me caiu nas mãos uma obra de Einstein com tradução. Aliás, olhem o tradutor, por favor, isso é muito importante. Ele também é importante, também é autor. E eu fui olhar o tradutor, Monteiro Lobato. Então ele traduziu obras de Einstein, inclusive. E não acabou ainda. Aí nós temos algumas imagens do maior sucesso dele. Então, em 1936, ele se envolve na campanha pelo petróleo e finalmente publica a obra a qual eu me dediquei, que é Don Quixote das Crianças. Uma coisa muito interessante no Lobato é que ele se dedica à literatura mundial através do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, ele conta os mitos, a Dona Benta conta os mitos, então ele resgata muitos contos de fada através do sítio. E o mesmo acontece com o Don Quixote das Crianças, que é a Dona Benta que vai contar a história do cavaleiro andante para as crianças. Em 1938 ele cria a União Jornalística Brasileira, recebe o convite de Getúlio Vargas e, pasmem, ele faz críticas ao Getúlio Vargas, que faz com que ele fosse preso por subversão. Ele passa, se não me engano, seis meses na prisão, preso por Getúlio. Em 1945, pode me passar, ele tem um cisto no pulmão, é operado, então primeiro probleminha de saúde, e o Partido Comunista o convida e ele recusa, mas ele manda uma saudação ao Luiz Carlos Prestes. Depois ele se muda para a Argentina, envia a Editora Brasiliense suas obras completas, que são até hoje direito autoral, direito de propriedade da Editora Brasiliense, regressa ao Brasil e aí ele tem o primeiro problema, espasmo vascular cerebral, que afeta a motricidade, morre e seu corpo é velado na Biblioteca Municipal. Então, gente, o corpo é sepultado no cemitério da Consolação. Então, gente, é um homem extremamente multifacetado que descobriu, na história de vida dele, descobriu que todas as portas estavam fechadas. A da política, a da economia, ele não se deu bem como empresário também, mas a porta da imaginação, a porta da literatura esteve sempre aberta para ele. E ele soube como ninguém aproveitar. Agora vamos a outro personagem que é anterior ao Lobato, que se chama C.S. Lewis. Ele teve uma infância bastante conturbada, veio de um lar cristão, a mãe dele morreu em 2000 pode passar, aí nós temos a data da morte da mãe, e foi muito traumático em 1908, foi muito traumático para ele, vocês têm que calcular a idade dele, sempre com 2 anos a mais do que a data, a virada do século. Ele nasceu em 1898, então em 1908 ele tinha 9 para 10 anos de idade quando a mãe morreu. E ele ficou muito traumatizado porque ele já sabia orar, já orava, já se havia convertido, mas pediu para Deus curar, que ela estava com câncer,
bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Então, o primeiro passo da conversão dele foi ele perceber que era um pecador, que era uma pessoa que tinha uma lei gravada no coração, mas não conseguia cumprir essa lei. Então, ele era uma pessoa desgraçada. O segundo passo foi que ele descobriu dentro de si um desejo, um afã, um anelo por alguma coisa que nada nessa terra pode satisfazer, que tinha que ser uma coisa que está além de tudo isso, que a gente pode tocar, que pode consumir, que pode satisfazer os desejos. E a única explicação que ele achou para isso, a explicação lógica, é que eu fui feito para outro mundo. Então ele usa o argumento, bom, eu tenho desejo de muitas coisas. Eu tenho desejo por satisfação da minha fome. Bom, então eu tenho comida para satisfazer a fome. Eu tenho desejo por dormir. Bom, existe o sono para satisfazer o desejo de dormir. Existe o desejo... Aliás, existem vários desejos e existem, para cada desejo, existe um correspondente na vida real para esse desejo. Então, se você deseja alguma coisa, tem que haver essa coisa. Por exemplo, um índio na Amazônia, ele vai ter desejo por chocolate? Não vai, certo? Porque o chocolate não existe para ele. Não existe no mundo dele o chocolate, então ele não vai ter desejo. Mas o momento em que você tem um desejo, isso prova que existe alguma coisa para satisfazer esse desejo, mesmo que essa coisa esteja em outro lugar que você não consiga perceber. Então, mas o argumento principal que ele usa é o cristianismo puro e simples, que é o clássico que eu recomendo, se você não conhece o Lewis, que comece a ler as Crônicas de Nárnia, paralelamente o cristianismo puro e simples. Aliás, esse argumento não está nesses termos lá, ele está resumido lá. Nesses termos, ele está no problema do sofrimento, que foi o primeiro livro teológico que o Lewis escreve. Então, ele diz assim, sobre a figura de Jesus, que é um argumento que vem lá de Pascal e que depois o Chesterton também assume. Ele diz, um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo, você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Então, esse argumento tríplice, o chamado trilema, foi um dos maiores que ele já usou na sua apologética cristã. Ele é conhecido como um dos maiores apologetas do cristianismo do século XX. Então, uma outra coisa que ele... Aqui tem algumas fotos, né, das Crônicas de Nárnia, uma foto dele ali. E as Crônicas de Nárnia foram praticamente a tradução imaginativa de tudo aquilo que ele já defendia teoricamente nos livros de teologia, tanto que ele escreveu depois dos 50 anos. Né? Então, o que as Crônicas de Nárnia têm em termos de valores? Porque são os valores que mais prendem a atenção nessas histórias imaginativas. A vida simples e alegre. Então, você pode perceber a simplicidade de uma história quando você vê
de tão concreto que é, de tão simples que é a história. Então, um outro valor é o realismo moderado. E você percebe esse realismo quando você entra no guarda-roupa. A capacidade de uma pessoa descrever uma situação é um sinal de que esse autor ele é realista, porque ele é muito concreto. Você entra no guarda-roupa, parece que você sente os casacos roçando na sua pele e de repente você ouve aquele crunch, crunch, crunch embaixo do seu pé, que é a neve e sente aquele vento gelado, né? Daquela floresta cheia de neve em que é sempre inverno. Então, outro valor que é muito claro e que segue um pouquinho a lógica do Kant, o Kant dizia que você deve ter a mente voltada para o céu e o pé fincado na terra. Então, ao mesmo tempo que é tudo muito concreto, tudo muito simples, tudo muito plástico nas crônicas de Nárnia, ao mesmo tempo existe sempre um chamado para as coisas que vão além, para as coisas que são invisíveis, para as coisas que transcendem, o sobrenatural, a verdadeira realidade, aquela imagem, a imaginação, a visão das coisas. Então, em O Príncipe Caspian, por exemplo, a Lucy, ela consegue ver o leão o tempo todo e os meninos não conseguem. E o leão vai conduzindo as crianças pelo caminho certo. Então, sempre uma chamada para as coisas que não são visíveis. A verdade das coisas, as coisas como elas são. Então, a sabedoria, que é uma das virtudes cardeais, perto da justiça, da prudência, que é a sabedoria, e da moderação e da fortaleza, a sabedoria, a definição da sabedoria é ver as coisas como elas são. Então, as crianças sempre são chamadas pelo Lewis a terem o pé no chão, a verem as coisas com um senso de realidade. A outra coisa muito valorizada é a razão, ou seja, é tudo muito lógico. O Castor, quando ele percebe que o Edmundo sumiu das 4 crianças, ele diz assim: nós temos que fugir daqui rápido. Por quê? Porque ele já deduziu que o Edmundo tinha fugido para ir se encontrar com a feiticeira e para denunciar as crianças. Por quê? Porque ele conhecia as profecias e ele sabia que a feiticeira estava atrás das crianças para impedir que elas fossem para os tronos, ocupar os tronos e trazer as lãs de volta para salvar Nárnia. Então é tudo muito lógico, é tudo muito racional. O outro valor é que existe uma busca, um afã, uma saudade em todo ser humano, uma Sehnsucht no alemão, que é aquele vício dos olhos, né? E pelo transcendente, por alguma coisa que vai além. Então, além da questão do realismo, existe a questão da transcendência, das coisas que vão além do aqui e agora. Que outros valores nós temos em Nárnia? Valores subjacentes à história. Lewis sempre repete que Nárnia sempre acontece, mesmo que não sempre da mesma maneira. Então, nas 7 crônicas sempre há um caminho para Nárnia. Então, no Leão a Feiticeira é um guarda-roupa. No navio do Peregrino da Alvorada é um quadro pelo qual eles entram. Então, os meios de ingressar em Nárnia, que é uma metáfora própria, a conversão da pessoa, o ingresso no outro mundo,
feitiço em que ela transforma os personagens em pedra, em estátuas de pedra. Então o mal petrifica, como o inverno também, o gelo é duro, é frio. E o bem, pelo contrário, quando a asa salva as estátuas de pedra, ele começa assoprando nas pedras e fazendo com que o calor flua pelas pedras. E no desenho animado começa pelos pés, e aí vai o processo as pedras vão se tornando de novo em pessoas com vida. Então, o bem cura, amolece, aquece e alegra. A ética da ação e das virtudes, a repetição dos temas da descida, morte e ascendência de Deus como constantes literárias. Então, qual o segredo que o Lewis e o Lobato tinham em comum? Não era a literatura infantil. Por que não era a literatura infantil? Ambos tinham certeza que literatura infantil é uma categoria que mostra preconceito. Porque na livraria que a gente entra, os livros infantis, os contos de fada e tudo mais, ficam isolados num cantinho que é para ser só das crianças. E na verdade essa literatura é uma literatura mundial. O Chesterton, que inspirou o Lewis, ele falou que ele descobriu os contos de fada, os mitos, depois dos 50, depois da meia-idade, quando ele se apaixonou de novo e percebeu que as grandes verdades que ele tinha passado a vida toda estudando na universidade, nos livros de filosofia, de teologia, estavam todos contidos ali nos contos de fada. Então, ambos lutam. Na verdade, a criança é, antes de tudo, um ser humano completo. Então, mesmo se é escrito para a criança, é escrito para todo ser humano. Então, a literatura infantil, na verdade, se chama infantil, mas ela não tem idade. Né? Ambos, então, o Lobato e o Lewis, lutam pela literatura clássica, inclusive a mitologia e os contos de fada. A literatura clássica não tem idade, como o Dom Quixote das crianças do Prólogo. O que está por trás da literatura, desse tipo de literatura? A imaginação. A linguagem universal da alma e da existência. O Tolkien dizia que a imaginação é a linguagem do ser humano visto por dentro, visto ao contrário, como se ele fosse colocado ao contrário. A linguagem universal da alma e da existência. Por isso é tão facilmente associada à ética, aos valores. Os contos de fada, dos benefícios que eles trazem são os valores. Então, a coragem, o heroísmo, a amizade, a fidelidade, são tudo valores que vão se repetindo nessas histórias. Então, a imaginação é uma questão muito controversa que vários personagens da história já se preocuparam com ela. Porque uma coisa é você imaginar demais e ser ludibriado, que é ruim, e outra coisa é você imaginar de menos e ser uma pessoa muito insossa, muito sem graça, muito sistemática. Então, Albert Einstein, por exemplo, ele dizia: só a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O Daniel Bell dizia: a imaginação do homem não renunciará a fazer da sociedade uma obra de arte. O Nicolas Malebranche dizia: a imaginação é a louca da casa. O Blaise Pascal dizia: a imaginação tem todos os poderes, ela faz a beleza, a justiça, a felicidade, que são os maiores poderes do mundo. O Napoleão dizia: a imaginação governa o mundo. Já o Charles Baudelaire dizia: como foi a imaginação que criou o mundo, ela governa. Então, você vê, tem pessoas que acham ela muito boa e tem gente que acha que ela é ruim. Então, afinal de contas, ela é boa ou ruim? Há controvérsias. A imaginação é um grande desafio. Não há pensador que não tenha tentado defini-la. Então, no livrinho
uso de imagens para o poder, para alcançar interesses próprios, no sentido da feitiçaria, que é uma coisa, produção independente. Já em Lewis, quando o Lewis usa a palavra magia, ele está usando um sentido metafórico, e ele está apontando para a verdadeira magia, que é o sobrenatural, que é o milagre, que é o poder de Deus. Então, tenho muita atenção. Existe um capítulo no Leão a Feiticeira do Guarda-Roupa que se chama A Magia Profunda da Aura dos Tempos, que é a magia do mal, que é a magia da feiticeira. E o capítulo seguinte fala da magia ainda mais profunda de antes da Aura dos Tempos, que é a magia de Aslan, que vem para quebrar a magia do mal. Imaginar, afinal, para quê? Por que se deve imaginar ou não? Então, existem vários motivos por que se deve imaginar. Porque somos imagem e semelhança de Deus, seres criativos e feitos com criatividade. Ou seja, nós somos produtos da imaginação de Deus. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos criadores. Nós também somos capazes de imaginar e de criar, de usar a criatividade. Por que mais? Porque todos temos afã dentro de algo que dá sentido e unidade às coisas fragmentárias. Por isso nós precisamos de imaginação, para juntar as coisas. A imaginação, ela une as coisas que são fragmentárias, que não fazem sentido. Porque com ela é possível criar mundos dotados de leis, mundos que são paralelos a esse mundo. Por ser um órgão do sentido que auxilia a razão. Então, Lewis dizia, se a razão é o órgão da verdade, a imaginação é o órgão do sentido. E são as duas asas do mesmo ser, que é o anjo. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Uma coisa muito racional, sem imaginação, fica insossa, fica sem graça. Uma coisa muito imaginativa, sem razão, fica louca, fica insana. Pela necessidade de criar pontes, a imaginação ela, cria pontes de sentido. Por isso é que os professores têm que usar o lúdico, a brincadeira, a história, contação de história. Para quê? Para que os conteúdos tenham sentido, para criar pontes, para criar vínculos com a criança, para que ela entenda as coisas que não são compreensíveis só na teoria, só na abstração. Pela necessidade, então, de criar pontes, para cumprir a missão de subcriação do ser humano. O Tolkien dizia, se Deus é criador, o ser humano é subcriador. Ele cria realidades paralelas, que são inferiores à realidade das coisas criadas por Deus. E para fomentar o evangelho, que ele chama como um paralelo ao verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. Então, toda a história imaginativa, ela tem o potencial de apontar para a história de Cristo. Então, será que a literatura, então, por que a literatura, então, é tão importante? Porque ela é imaginação traduzida em letras. Nenhum texto escrito pode ignorar a imaginação. Por mais técnico que ele seja, ele vai ter que usar metáforas, exemplos, histórias, enfim. A imaginação, para servir ao bem, tem que ser assumida e não embustida e distorcida. Então, eu escrevi um artigo na época que o Harry Potter, para Ultimato, inclusive eu escrevo para Ultimato, e sobre Harry Potter, eles falaram que foi o artigo mais controverso da história da Ultimato, porque 50% dos leitores me exaltaram
cristianismo que conta a história da criação pelo Logos, ele é considerada a religião do livro da Bíblia. Porque Deus escolheu se revelar em forma escrita, em forma de literatura. O texto é uma pequena, qualquer texto, o Pierre Weil diz isso, qualquer texto é uma pequena encarnação. Resta saber se coerente com o Logos divino. Então, não vão achar que qualquer literatura é boa. Existe boa literatura e má literatura. Mas aí nós somos convidados a usar o nosso discernimento, a nossa sabedoria. Assim, ele nos convida ao discernimento. Na encarnação e paixão de Cristo, temos o protótipo de todo mito tornado fato. Então, terminando toda essa minha fala sobre mitos, imaginação e um monte de coisa e amarrando com chave de ouro. Tolkien dizia o seguinte: existem 3 funções básicas dos contos de fada. A primeira função, consolo, a esperança de que há sentido na vida e no sofrimento humano. Existe um autor chamado Bruno Bettelheim, que era um psicanalista e que tratava de crianças com deficiência mental. Ele descobriu nos contos de fada uma terapia maravilhosa para fazer com que as crianças tratassem dos traumas que faziam com que elas tivessem problemas mentais. Então, o consolo. Por quê? Porque as histórias sempre têm um final feliz, uma perspectiva de esperança, uma perspectiva de mundo, de salvação do mundo. Escape, resistir às visões ordinárias e superficiais, materialistas do homem e da vida. Então, para Lewis, não existe nenhuma pessoa que seja materialista ou ordinária. E, finalmente, recuperação. O fomento de uma moral do bom senso, da prudência, da sabedoria, uma forma de vida salutar, mais semelhante ao que Deus planejou que ela fosse. Então, quando você lê O Senhor dos Anéis, que é um catatal, eu pelo menos fiquei muito surpresa quando Sauron foi derrotado, porque eu olhei para o resto do livro e faltava um monte de páginas. Eu pensei, mas o mal já foi derrotado, para que tanta página ainda? O que o Tolkien ainda vai inventar? Acontece que todo aquele mundo Terra-média havia sido tão devastado, tão destruído, que o Tolkien viu a necessidade de um processo amplo, detalhado, de recuperação daquele mundo. Então, todo aquele catatal que sobrava narrava a história de recuperação da Terra-média depois da derrota do Sauron. Então, Lobato e Lewis proporcionam tudo isso: consolo, escape e recuperação. E o Lewis com o que a mais? Que é um apontar mais nítido para Cristo. Então era isso, esses são os 2 livros. O primeiro eu escrevi, O Leão, uma Feiticeira, o Guarda-Roupa. Na verdade, o primeiro título foi Antropologia Filosófica de C.S. Lewis, que foi a minha tese de doutorado na USP, que depois teve uma versão reduzida chamada Pedagogia Cristã na obra de C.S. Lewis, pela editora Vida. Esgotou e, a pedidos, eu reeditei e fiz novos comentários, mudanças e, enfim, e saiu esse livro. E a imaginação de Dom Quixote das crianças é resultado de um esforço que eu fiz posterior ao da minha tese, que foi de eu não estar satisfeita em ficar só falando de gente fora do Brasil, de Lewis, de britânicos, enfim. Será que no Brasil não tinha algum autor que pudesse também trabalhar principalmente a questão dos valores, da ética, das virtudes e tudo mais? E foi no Lobato que eu achei esse autor. E foi o meu trabalho de pós-doutoramento que deu nesse livro A Imaginação Ética de Dom Quixote das Crianças. Então era isso que eu queria
último cântico, a última música, depois nós estivemos cantando aquelas pessoas que têm esses vídeos para consagrar, poderão vir à frente. Depois nós vamos encerrar o nosso culto. Aberto fica. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho outro livro aqui, nem posso dizer que é para criança mais, né, Gabriel? Os 5 Dedos de João. O autor é um missionário presbiteriano, teve contando história para as crianças daqui hoje na escola dominical, um cara sensacional. Ele escreveu então os 5 Dedos de João, mas é para domingo que vem, tá? É mais barato para mas é menorzinho também. Então vamos deixar para o domingo que vem. Tá certo, Lívia? Senão vamos ter a barraquinha da Caori e da Lívia, não vai dar certo. Mas, gente, então vamos orar. Vamos orar. De novo, obrigado, viu, Gabriel, pelo privilégio que a gente teve de conhecer o teu trabalho. Né? Então nós vamos encerrar, e a Gabriela já vai descer aqui pelo lado, né? Vai ficar lá na mesa com os livros. A Caori já está lá. Né? Joel, Então, quem por acaso não se lembrou e não trouxe dinheiro hoje, aí fala comigo, vou anotar, vou pegar o CPF, tudo direitinho, e aí pode levar o livro autografado pela Gabriela, e aí eu, próximo domingo, durante a semana... Você sabe o número do cartão e a senha? Não, claro, Até baixou um pouco. 45 e 50. Tá? Então, se você não veio preparado, então fala com Deus, mas vamos nos apropriar dessas coisas boas, né? Como disse a Gabriela, da boa literatura. Vamos ver, vamos ensinar os nossos filhos, né? Esse mundo da imaginação, né? Quanta coisa que é importante, fundamental para a formação dos nossos filhos e para continuar nos alimentando. Muito obrigado pelos visitantes que estão conosco.
pais da Gabriele, né? Uma honra tê-los aqui com a gente também. Deus continue a abençoar. Amém. Nós vamos então orar, encerrando assim o nosso congresso. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado por esse momento de louvor, de adoração, de oração, mas também de reflexão sobre tantas coisas importantes. Sim, Pai. Sobre a vida desses dois homens, Monteiro Lobato e César